Mas é isso aí, gente. Não se acanhe em ligar a câmera. O pessoal que ajudou a compor o grupo no início, né? Tô vendo aí o César tá aí, o Raul que ajudou no começo, a fundar o grupo também, né? Se puderem abrir a câmera para o professor conhecer quem teve a iniciativa e tudo mais, bem, bem bacana. Grande César. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma honra estar aqui presente aí para ver essa aula. Isso aí. Começando, Miguel? Pode começar, pode começar. Beleza, então. Boa tarde, professor. Boa tarde para todo mundo. Eu queria começar falando que eu estou muito feliz de poder estar aqui na abertura do ciclo e mais feliz ainda de poder contar com a presença do professor. Eu acredito que eu falo em nome do grupo quando eu digo que nós estamos muito honrados e muito agradecidos pelo senhor estar aqui conosco hoje. Antes da gente começar, propriamente dito, a palestra, só umas questões procedimentais. Primeiro eu apresento o seu currículo, professor, daí depois eu lhe passo a palavra e deixamos então as perguntas para o final, pode ser? Pode ser. Beleza? E daí, quanto às perguntas, pessoal, se vocês tiverem interesse, vão só elencando no chat, que daí eu faço aqui um cronogramazinho e daí ao final a gente abre aí para as perguntas. Beleza, então. Quanto ao currículo, o professor Sérgio Stalto é professor associado de Teoria do Direito nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito também pela UFPR e fez pós-doutorado na Universidade degli Studi di Firenze, na Itália. E ainda é o mais novo diretor do setor de Ciências Jurídicas. Eu acredito que eu também falo em nome de todos quando lhe dou os nossos mais sinceros parabéns. Obrigado, Vitor. Nada. Posso começar? Pode começar. Bom, então, primeiro eu queria agradecer bastante o convite que me foi feito aqui pelo Miguel, pelo Vitor. Quero também dizer que é muito bacana os próprios alunos montando um grupo de estudos, né, e um grupo de estudos que começa aí já com uma participação bem significativa, aí, 58 alunos. Eu, quando era aluno, não imaginava que isso podia acontecer, professor. Né, um grupo aí feito por alunos e com tantas adesões aí, muito legal, parabéns para vocês. Né? São alunos, pelo menos o Miguel, eu sei, são alunos do segundo ano, é isso, né, Miguel? Foram meus alunos ano passado, então, assim, puxa, é uma satisfação enorme ver vocês assumindo uma postura muito mais ativa mesmo no processo de formação de vocês, né, provocando os professores para, digamos assim, colocarem algumas questões para vocês, mas, veja, quem escolheu o tema, quem sugeriu o autor, foram todos vocês, e fico feliz também que estejam preocupados com o autor clássico, que é o Kelsen. Também queria dizer para vocês, e eu acho que isso é bem importante, isso aprendi com o professor Gediel, o Kelsen é um grande autor. Ele não é nem o bandido e nem o mocinho, ele não é nem alguém que vai resolver todos os nossos problemas e não é nem, muito menos, o causador de todos os problemas. Ele é um autor importantíssimo do século XX, da teoria e da filosofia do direito, que merece ser lido, que merece ser compreendido. Mas é compreendido também dentro do momento em que ele produziu, né? Entender um pouquinho também o sentido, aquilo que ele estava produzindo naquele momento, trabalhar um pouquinho dentro dessa perspectiva. De novo, quem vos fala nem endeusa Kelsen e nem coloca ele como grande inimigo a ser abatido. É um autor de teoria e filosofia do direito, muito importante, talvez um dos autores mais importantes para o sistema de civil law do século XX. Ele precisa ser compreendido e ele é digamos assim, um ponto de partida para algumas reflexões que nós podemos fazer também, tá? Uma outra observação para vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Eu sei que o Miguel e o Vitor pediram para que vocês façam as perguntas no final, mas como isso aqui de fato é um bate-papo, e a ideia é fazer mesmo uma conversa aqui com vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, né? É só vocês desmutarem o microfone de vocês, professor, podem me interromper, aliás, eu até agradeço quando vocês fazem algumas interrupções, fica mais dinâmica, mais gostosa a aula, e me dão um tempinho aí para dar uma respirada também nesses sistemas eletrônicos. Vamos lá.
O que me pediram? Me pediram para falar um pouquinho sobre a teoria pura do direito, fazer uma apresentação, digamos assim, do teoria pura do direito, servir um pouco como uma introdução. Veja, o título dessa nossa conversa é, de fato, uma introdução, porque a teoria pura do direito, como já é uma obra que a gente já pode dizer que é uma obra clássica, importante, fundamental, ela admite inúmeras interpretações também. Então, a interpretação que eu estou colocando aqui para vocês é uma interpretação, tá? Muito baseado numa leitura, obviamente, pessoal minha, da própria obra do Kelsey, especialmente da teoria pura do direito, muito influenciado também por um professor italiano que conversou bastante com o Kelsey, né, trocou correspondências, que é o professor Mário Lozano, que também é um grande jurista, que volta e meia está, inclusive, aqui na faculdade, e é digamos aí, um grande conhecedor de Kelsen na Itália e no mundo. Então, muita coisa. Um pouco, também fiz alguma leitura a partir do Castanheira Neves, a partir do Carl Schmitt, e também do Larens. Mas vou dizer para vocês que de todos esses autores, eu prefiro as palavras do Mário Lozano. Eu acho que o Mário Lozano soube trabalhar de forma crítica com o Kelsen, sem deixar de lado a importância do Kelsen, sem deixar de lado, digamos, uma didática muito interessante para a gente entender um pouquinho o Kelsen. O que é absolutamente fundamental? A gente vai falar sobre a teoria pura do direito, né? O objetivo do Kelsen era criar uma teoria pura do direito. Em nenhum momento ele chamou o direito de puro, mas ele queria uma teoria pura do direito. Então, vou entender um pouquinho o contexto do Kelsen. O Kelsen começa escrevendo ali no início do século XX. Ele está num momento em que, a Europa vive um profundo, que alguns autores chamam de um sociologismo jurídico, uma ideia de que o direito poderia ser lido a partir das relações sociais, de que o direito ele decorria das relações sociais, né? Você tem, por exemplo, na Itália, o Santi Romano, com a ideia dele de ordenamento, né? Você tem ali na França o François Genis, né? Você tem o quê? A ideia de que, até uma reação à escola da exegese, a ideia de que direito era lei, então uma reação à escola da exegese. Você tem essa ideia de que direito não é lei não, que o direito é relacionamento, que o direito está plasmado na sociedade, que o direito pode ser lido a partir dessas relações, enfim, e aquilo incomodava o Kelsen. Kelsen dizia, não, o direito não é isso, né, o direito não é. Não que o Kelsen desejasse um retorno à escola da exegese, não é isso, muito pelo contrário, mas ele dizia, não, o direito, eles estão confundindo aqui, o direito e a ciência do direito, a ciência jurídica, ela não é essa sociologia jurídica, esse sociologismo jurídico que as pessoas estão defendendo. Então, a primeira preocupação do Kelsen era criar, digamos, uma ciência própria para o direito. E aí você já pode imaginar o quanto isso seduz nós, juristas, né? Você já pode imaginar o quanto isso é gostoso a gente escutar, né? Não, aqui nesse campo a bolinha é nossa, né? Nesse campo aqui, quem sabe jogar o futebol sou eu. Então, não, né? Aqui o direito, quem manda somos nós, juristas. Então, o Kelsen tinha essa preocupação. E olha que interessante o argumento do Kelsen. Esse argumento é central. Se vocês conseguirem entender esse argumento, e olha o quanto esse argumento é lógico também, ele parte da seguinte separação: ao plano do ser e ao plano do dever ser. Então, ao plano do ser e ao plano do dever ser. Plano do ser, vamos lá. Estamos em 62 pessoas aqui. Esse é o que está aqui, está anotado aqui no Google, no Google Meeting. A gente tem 62 pessoas. Está aqui a Júlia, está aqui o professor Gediel, está aqui o Miguel, o Vitor, o Felipe, enfim, a Cris, né, o pessoal que está aqui com a câmera ligada são vocês, né? Plano do ser. Vamos supor que eu acho que todo mundo devia estar aqui, todos os alunos da Faculdade de Direito deveriam estar aqui. Não acho isso, mas vamos dizer, não, estamos em 63 alunos agora, deveríamos estar em 200 alunos. Aí eu já estou saindo do plano do ser e estou indo no plano do dever ser. Em Curitiba, não sei se vocês viram nos jornais, nesse final de semana, na Grande Curitiba, morreram 5 pessoas de forma violenta, né, por tiro, enfim, isso é o plano do ser. Eu posso chegar e falar para vocês, ninguém deveria ter falecido em Curitiba de forma violenta. Estamos no plano
do dever ser. O que diz o Kelsen? Veja, o direito está no plano do dever ser. O direito é um discurso prescritivo. O direito prescreve condutas. Então, ele está no plano do dever ser. Vocês têm que colocar o direito no plano do dever ser, segundo Kelsen. Agora, a sociologia não está no plano do dever ser. Numa visão positivista, cientificista, a sociologia está no plano do ser. A sociologia não está no plano do dever ser. A sociologia, assim como a ciência política, elas descrevem, são ciências que descrevem o que está acontecendo. A história também está no plano do ser. Numa perspectiva positivista, em termos de ciência, a história está no plano do ser, foi o que aconteceu. O direito não está no plano do ser. O direito, o discurso jurídico, ele está no plano do dever ser. E olha o raciocínio daí do Kelsen. Se o direito está no plano do dever ser, se a história, a sociologia, a ciência política, a psicologia estão no plano do ser, não usem instrumentos teóricos do plano do ser para dar conta do plano do dever ser. Vocês estão entendendo isso? Se o direito está no plano do dever ser, você não vai usar ferramentas do plano do ser para descrever uma coisa que não está no plano do ser, está no plano do dever ser. Né? A ciência jurídica, ela trabalha com um discurso prescritivo. A sociologia, a história, a ciência política, a psicologia, numa perspectiva positivista, eles tratam, o discurso é um discurso descritivo e não um discurso prescritivo. Então aí você consegue entender qual é a pegada do Kelsen, como ele adota uma separação radical entre o plano do ser e o plano do dever ser, ele vai dizer, muito simplesmente, o raciocínio dele, dentro desses parâmetros, dentro desse ponto de partida, é muito lógico. Não use ferramentas que não servem para o direito. Porque o direito ele traz um discurso prescritivo e não um discurso descritivo, portanto, não use ferramentas do plano do ser, ferramentas que descrevem para estudar alguma coisa que prescreve. Afinal, por quê? E aí o Kelsen reduz o objeto do direito. O que entende Kelsen? Kelsen não entende que o direito são relações sociais. O Kelsen não, ele diz o que é o objeto, então, do direito e, consequentemente, da ciência jurídica. O objeto do direito, o objeto, portanto, da ciência que se debruça sobre o direito são as normas jurídicas. Então, ele reduz o universo do direito às normas jurídicas. Ele diz, olha, né, os comportamentos sociais não são objeto do direito, né? O que o objeto do direito são as normas. Ele, portanto, partindo dessa ideia, dessa separação radical entre o plano do ser e o plano do dever ser, partindo, né, dessa ideia de que a ciência do direito deve se debruçar só em relação ao seu objeto, a ciência do direito deve ser uma ciência limpa, deve ser uma ciência que ela é uma ciência em que você retira todos os elementos que lhe são estranhos. Ele diz, bom, então vamos trabalhar só com o objeto do direito. Qual que é o objeto do direito? O objeto do direito são as normas jurídicas. Depois ele diferencia norma jurídica de norma social, depois a gente pode entrar um pouquinho nessa discussão. Portanto, né, o Kelsen vai dizer, o objeto do direito são as normas. E a teoria pura do direito é, no final das contas, a ciência que vai estudar essas normas. E vai estudar limpando a ciência do direito de todos os elementos que lhe são estranhos. E cabe ao que a ciência do direito? Qual que é o papel da ciência do direito? Cabe à ciência do direito conhecer o direito como ele é, descrevê-lo e saber aplicá-lo. Não cabe à ciência do direito dizer o que o direito deve ser. Vocês estão entendendo isso? Não cabe dizer o que o direito deve ser. Não cabe fazer um juízo de valor. O Kelsen defende, no final das contas, na cabeça dele isso é possível, adotar uma postura que é uma postura avalorativa acerca da ciência do direito. Não cabe ao cientista do direito
dizer o que o direito deve ser. Não que isso não seja importante, o Kelsen vai dizer. É importante fazer análise crítica do direito. É importante fazer uma sociologia jurídica do direito. É importante fazer história do direito. É importante relacionar a ciência política com o direito. Mas isso não é papel do jurista, diz o Kelsen. Então, ele restringe o papel, veja, ele restringe o papel do que é o direito a um conjunto de normas, ele restringe, né, o objeto, portanto, da ciência do direito, e, em alguma medida, ele restringe também o papel do jurista. Ele diz, olha, quer dizer o que o direito deve ser? Aí você está trabalhando no âmbito da política, você está trabalhando no âmbito da ideologia, você está trabalhando no âmbito dos valores, mas você não está trabalhando como um jurista. O jurista tem que conhecer o direito como ele é e descrever o direito. Eu tive um professor na faculdade, no meu 5º ano de faculdade de Direito Tributário. Esse professor já não está mais na faculdade. Mas ele gostava de dizer que ele era um kelseniano radical, né? E ele trabalhava com essa ideia. Olha, eu só descrevo o ordenamento jurídico tributário, o sistema tributário, eu não estou aqui para dizer se esse sistema tributário é bom, se ele é ruim, se ele serve, se ele não serve. Né, eu venho aqui só para dizer para vocês como é que funciona, como é que isso está na Constituição, como é que isso está nas normas, nas leis complementares, como é que isso se articula, como é que isso se aplica, se isso é bom, se isso é ruim, isso não é importante para mim. A minha turma era uma turma muito chatinha, era uma turma que gostava de fazer pergunta para os professores, né? E volta e meia o professor colocava ali uma situação e algum aluno levantava e dizia, professor, mas isso é muito injusto, mas professor, essa estrutura tributária aí gera uma situação de injustiça, isso não está certo, isso tem que ser modificado. E o professor respondia basicamente assim, olha, eu não estou aqui para fazer juízo de valor acerca do que o direito deve ser. Aí, se vocês quiserem que eu faça isso, eu vou fazer isso num bar com vocês, num outro espaço, mas não aqui em sala de aula. Eu, como jurista, adoto, né, essa postura kelseniana, ele dizia. Até que no último dia de aula, a nossa turma encheu tanto a paciência desse professor, que ele resolveu, ele foi até sem paletó, tirou a gravata, ele sempre estava com paletó e gravata, tirou o paletó e a gravata, né, desceu do tablado, inclusive, e deu uma aula absolutamente crítica, mostrando que o sistema tributário brasileiro foi colocado dentro da Constituição, não porque isso era uma coisa boa, não porque isso representava, digamos, a garantia de direitos fundamentais do contribuinte, não. Ele mostrou com todas as letras para a gente que o sistema tributário brasileiro foi colocado dentro da Constituição para impedir uma mudança mais radical do sistema tributário e, consequentemente, do processo de distribuição de renda do país. E foi uma aula impactante. Eu confesso a vocês que talvez eu tenha esquecido todas as outras aulas, mas essa aula que ele me deu, eu lembro até hoje, né, das passagens, né, e aí ele termina essa conversa e diz, bom, tá vendo? Agora esqueçam tudo que eu falei para vocês, isso não foi uma aula de direito, eu sou um kelseniano, isso aqui foi o fulano, né, que é o que ele acha, mas eu, como professor, não podia ter feito isso, mas vocês me provocaram muito, tal. O pessoal aplaudiu, foi a única aula que ele, de fato, foi aplaudido, né? Mas o que foi curioso era a preocupação dele, que era essa preocupação, tanto quanto kelseniana, de que o papel do jurista é um papel muito mais descritivo. Há vários autores que fazem uma crítica a essa ideia de que o jurista deve apenas conhecer o direito e saber aplicá-lo. A crítica que é feita, existem várias críticas. Uma crítica que é feita é que isso reduz, obviamente, muito o papel do jurista, né? Uma outra crítica que é feita é que transforma, em alguma medida, o jurista numa espécie de intelectual orgânico do sistema, como diria Gramsci, né? Ele apenas funciona, né? E contribui, em alguma medida, para uma formação jurídica, pelo menos tradicional, muito pouco crítica, né, e até curioso, porque nem era essa a intenção do Kelsen. O Kelsen era um sujeito, diga-se de passagem, até bastante crítico, né, mas o efeito dessa perspectiva, dessa leitura que é feita da teoria pura do direito é essa. Bom, dando um passinho para frente aqui, qual que é a grande preocupação também do Kelsen? Ele tem um inimigo a ser abatido. Qual que é o inimigo a ser abatido do Kelsen? Aqui uma ideia bastante interessante que pode ser explorada de várias formas.
O inimigo do Kelsen se chama justnaturalismo. O inimigo do Kelsen se chama justiça. Né? O Kelsen chega a dizer no Teoria Pura do Direito que a justiça é um ideal irracional, importante para que os homens, para que as mulheres caminhem para frente, mas a justiça é um ideal irracional. O Kelsen chega a dizer, apesar dele escrever um livrinho depois chamado Problema da Justiça, que seria um anexo à Teoria Pura do Direito, né, apesar dele se debruçar sobre o conceito de justiça depois, ou o que ele chama de o problema da justiça, no Teoria Pura do Direito, ele quer abater a ideia de justiça, a ideia de justnaturalismo. Para ele, vou trabalhar um pouquinho com a ideia do justnaturalismo. Para ele, qual que é a grande preocupação? Não há um direito acima do direito positivo. Direito é só direito positivo. Para ele não há justnaturalismo. O que há são ideologias, são valores, são concepções, são crenças, né? Mas para ele direito é só direito positivo. Ele está ciente que o direito positivo é criado por esse conjunto de valores. Ele está ciente que o direito positivo não é um direito neutro, que não é um direito despido de valores. Não, ele está absolutamente ciente que o direito é fruto da política, fruto de uma cultura, fruto de ideologias, fruto de visões culturais. Mas a ciência do direito deve ser essa ciência neutra, que apenas descreve, que não prescreve. E o direito é esse direito posto. Não há um direito sobre esse direito. Você não pode ter um critério acima desse direito. Olha o raciocínio que ele faz para tentar convencer os seus leitores em relação a isso. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês isso. Olha o que diz o Kelsen. Ele diz assim: por que você respeita o direito positivo? Aí alguém vai dizer: porque eu acho que ele é justo. Porque eu acho que ele é bom. Porque eu acho que isso deve ser feito. O Kelsen diz: não, você respeita o direito positivo porque é direito positivo e ponto. Você respeita o direito positivo porque é direito positivo e ponto. Se você, Vitor, respeitar o direito positivo porque você acha que esse direito positivo é justo na tua concepção de justiça, no final das contas, o teu direito positivo não é esse direito positivo aqui, é a tua concepção de justiça. E cada um vai ter uma concepção diferente de justiça. E aí eu tenho um caos dentro da sociedade. E é por isso que, para o Kelsen, se respeita o direito porque é direito, e não porque ele é algo útil, bom, interessante, enfim. A visão do Kelsen é exatamente essa. Ele entende que não há um direito em relação ao direito. Por quê? Porque ele adota uma postura muito clara. Direito é só direito positivo. E nesse sentido, o Kelsen é um positivista. Nesse sentido, o Kelsen também é um realista. Não é um idealista. Não é um justnaturalista. Ele entende que direito é pura e simplesmente o direito positivo, e esse direito positivo deve ser observado porque é direito, e não porque é justo, não por qualquer outra justificativa que não a própria justificativa do próprio direito. Certo? Aí perguntam para ele: bom, mas e aí, Kelsen? Mas qual que é o fundamento, então, de uma norma? Qual que é o fundamento de uma norma? Se você está dizendo que não pode existir um valor, né, acima do direito, qual que é o fundamento da norma? Bom, quando o Kelsen vai trabalhar com essa ideia de fundamento, ele começa respondendo assim, ele diz, atenção, qualquer conteúdo pode ser direito. Qualquer conteúdo pode ser direito positivo. E aí ele é criticado por tudo quanto é setor, ele é acusado de justificar o nazismo, o fascismo, o stalinismo, ele é acusado de justificar todos os ismos que vocês imaginarem, ele foi acusado de justificar. Por quê? Porque ele está dizendo que qualquer conteúdo pode ser direito. Isso é um problema, por um lado. Mas a ideia do Kelsen de que qualquer conteúdo pode vir a ser direito também é uma das grandes virtudes do pensamento do Kelsen. Por quê? Porque ele está dizendo, por outro lado, que não há nenhum conteúdo absoluto que pode se arvorar como conteúdo último do direito. E a gente não pode esquecer que qualquer sistema autoritário coloca sempre um elemento, um conteúdo como se fosse um conteúdo absoluto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo que eu aprendi com o professor Gediel aqui.
todo um trabalho maravilhoso, interessantíssimo sobre a constitucionalização do direito civil e a repersonalização do direito civil. Mas se eu coloco o respeito à dignidade da pessoa humana como fundamento último e absoluto do direito, isso também é excludente. Quem aqui vos fala não está dizendo que esse fundamento não seja importante, que não deva ser levado em consideração. Muito pelo contrário. Isso é central hoje, ainda mais no país que a gente está vivendo, né? O respeito à dignidade da pessoa humana tem que ser levado muito a sério. Mas no momento em que eu coloco o respeito à dignidade da pessoa humana como o fundamento último, eu estou excluindo, por exemplo, os animais. Eu estou adotando uma postura autoritária em face do direito dos não humanos. Diga-se de passagem, muito dessa crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo é decorrente do reforço de um antropocentrismo e, no final das contas, colocar o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana como fundamento último e absoluto não deixa de cair na armadilha desse antropocentrismo profundo também. Portanto, quando o Kelsen diz qualquer conteúdo pode vir a ser direito, claro que ele leva pedrada de tudo quanto é lado, porque no final das contas, se alguém perguntar para ele, bom, então o direito nazista foi direito, Kelsen, o que ele vai responder? Foi direito. Agora, veja, ele não está dizendo que ele justifica, que ele concorda com aquele direito, ele fugiu da Europa, né? Ele veio para os Estados Unidos, ele veio para a América aqui, ele fugiu desse direito, não está justificando esse direito, ele está dizendo, ali na Alemanha, o direito nazista, naquele momento, para mim, foi direito. Se eu concordo com aquilo como cidadão, claro que não, tanto é que eu fugi, que eu fui embora, não é? Quando ele diz que qualquer conteúdo pode vir a ser direito, sim, ele abre um flanco. Mas sim, ele coloca também um relativismo interessante. Professor né? Sérgio. Por favor, professor Gediel. Eu vou ter que sair, mas eu só vou jogar um problema. Na verdade, o que está em jogo também é o universalismo versus o particularismo, ou como você disse agora, porque o justnaturalismo ele pretende encontrar um fundamento universal para todos os sistemas jurídicos, né? E o que o Kelsen está afirmando é que existem sistemas, né? E esses sistemas têm suas próprias peculiaridades, mas eles só podem funcionar se partir dessa premissa, né? É o direito que está posto naquele momento, naquele lugar, né? Eu vou me despedir, e desculpe a interrupção só para você respirar, mas é maravilhoso isso, né? É a questão... A briga dos universalistas com os particularistas não termina aí, né? É por isso que alguém... Professor, antes de você ir embora, professor Gediel, muito obrigado, mestre. Fico muito feliz. Imagina, obrigado, Sérgio. Foi Espero não ter te decepcionado muito. Desculpe. Obrigado, mestre. Tchau. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, acho que o que o professor Gediel colocou aqui também é absolutamente central, né? Claro que se eu adoto uma concepção justnaturalista, a ideia é de que há um direito válido em todos os lugares, em todos os tempos. No momento em que Kelsen olha isso, ele diz, meu Deus, isso é um grande equívoco, se pode ser direito qualquer conteúdo, é evidente que é direito aquilo que cada povo, que cada população, que cada país, em cada momento, em cada local, defende como direito, né? Alguém que sofreu muita influência do Kelsen, né? Um outro grande jurista aqui também que escreveu o conceito de direito, que é o Hart. O Hart adota ainda uma postura mais radical ainda acerca desse realismo jurídico. Diz o Hart, ainda, né? O Hart até abandona a ideia de você ter que ir atrás de um fundamento para as normas jurídicas. Ele diz, não, é direito positivo mesmo, é direito aquilo que determinado país, do que determinada comunidade diz que é direito, aquilo que é aceito em determinado local que é direito, e ponto final, não há conteúdo absoluto nenhum para o direito, qualquer pretensão de estabelecer um conteúdo absoluto para o direito é autoritarismo, qualquer pretensão de estabelecer a verdade absoluta, no final das contas, um grande autoritarismo.
E isso é um raciocínio muito interessante do Kelsen, sabe, moçada? Eu chamo a atenção de vocês. O Kelsen, às vezes, até por alguns colegas, não na Faculdade de Direito da Universidade Federal, mas eu já escutei muito isso. O Kelsen muitas vezes é visto como um vilão, porque é visto como um positivista, porque... Bom, eu acho que o Kelsen tem uma contribuição muito interessante nesse aspecto crítico mesmo, de dizer, olha, cuidado com as tuas convicções, aquilo que você acha que talvez seja, né, o conteúdo absoluto para o direito, pode não ser tão absoluto assim, desconfie, né? Quando a gente fala, por exemplo, em direito constitucional, que não há direitos fundamentais absolutos, né, é muito tributário essa ideia de Kelsen também, não só de Kelsen, mas muito tributário essa ideia de que, bom, não há direitos absolutos, né, um direito deve ser compatibilizado com o outro, justamente porque não há, né, um conteúdo único, universal, né, para o direito. Alguém como eu, que tem uma formação muito forte na história do direito, que constrói a teoria do direito muito a partir da história, muito influenciado pelo professor Ricardo Marcelo Fonseca, pelo professor Antônio Manuel Espanha, né, eu vou dizer para vocês, essa concepção é uma concepção que me atrai muito. Por quê? Porque eu, de fato, também tenho uma dificuldade muito grande de adotar uma visão justnaturalista. Mas, por outro lado, né, eu não caio também num relativismo completo, total, dizendo que no sentido de que não devemos nos preocupar com a ideia de justiça, não devemos nos preocupar aí com conteúdos mínimos acerca do direito, né, sabendo que o direito é fruto de uma cultura, sim, mas dentro da nossa cultura, quais são os nossos valores importantes? Essa é uma questão, né? E o próprio Kelsen faz isso, né? O próprio Kelsen, eu não sei se eu vou conseguir achar essa passagem para vocês aqui, mas nesse livrinho aqui que eu estou aqui, O Problema da Justiça, do Hans Kelsen, ele faz, deixa eu só mostrar para vocês, só para também mostrar para vocês que o Kelsen não ele não é um nihilista, tá, pessoal? Um nihilista que está preocupado em destruir tudo, né? Olha que interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo achar essa parte aqui, se me permitirem. Falando um pouquinho sobre o relativismo kelseniano, né? Do ponto de vista da luta contra o justnaturalismo, o relativismo kelseniano dá bons frutos, explicando no âmbito de uma doutrina coerente a inadmissibilidade de qualquer juízo de valor absoluto. Isso é uma passagem do professor Lozano. Aí, cito agora o Kelsen para vocês. Abro aspas, o Kelsen. Preste atenção a isso aqui. Abri esse ensaio com uma pergunta: o que é a justiça? Então, abri esse ensaio, o que é a justiça? Agora, chegando ao fim, percebo nitidamente que não respondi. Passou aqui, quantas páginas aqui? 120 páginas, não respondi. Minha única desculpa é que, nesse aspecto, estou em ótima companhia. Teria sido muita pretensão levar o leitor a crer que eu poderia ter êxito onde falharam os pensadores mais ilustres. Por consequente, não sei nem posso dizer o que é a justiça, essa justiça absoluta que a humanidade está buscando. Então, de novo, ele está criticando uma visão justnaturalista, uma visão que poderia existir uma verdade absoluta. Devo contentar-me com uma justiça relativa. Então, veja, né? Uma justiça relativa. E só posso dizer o que é justiça para mim. Então, ele está dizendo, olha, né? Eu tenho a minha noção de justiça. Qual que é a noção de justiça para ele, para Kelsen? Uma vez que a ciência é a minha profissão, olha que interessante, defesa da ciência, uma vez que a ciência é a minha profissão, e, portanto, a coisa mais importante da minha vida, a justiça para mim é a ordenação social sob cuja proteção pode prosperar a busca da verdade. A minha justiça, portanto, é a justiça da liberdade, a justiça da democracia, em suma, a justiça do respeito e da tolerância. Olha o que está dizendo Kelsen aqui. Mesmo ele, que foge como o diabo da cruz, de uma visão justnaturalista, quando ele se debruça para dizer para ele o que é a justiça, ele relaciona a justiça ao quê? À liberdade, ao respeito, à tolerância, à democracia.
Então, antes de acusar o Kelsen também de ser um nazista, um stalinista, um qualquer coisa, a gente tem que analisar também quais são as opções dele, qual é a inserção dele perante a vida, o que ele fazia, o que ele não fazia, né? E aí muitas das críticas são críticas bastante injustas, bastante equivocadas, certo? Mas a pergunta continua, tá, Kelsen? Você está dizendo que eu respeito o direito porque é direito. Você está dizendo que não há valores absolutos, Kelsen. Você está dizendo aqui que o teu grande inimigo é uma ideia de justnaturalismo, mas afinal, qual é o fundamento, então, de uma norma? E aqui, uma segunda grande sacada e a grande armadilha em que ele cai, o Kelsen. Qual que é a segunda grande sacada do Kelsen? Ele vai dizer o quê? O fundamento de validade de uma norma jurídica é uma outra norma jurídica. O fundamento de validade de uma norma jurídica é uma outra norma jurídica. Tá, mas e aí ele começa a fazer construir aquela ideia do ordenamento jurídico escalonado. Uma sentença judicial, ela tem que respeitar o que é a sentença judicial? Ela tem que respeitar os decretos, as leis, tem que respeitar, né, a Constituição. Então ele vai dizer o seguinte, olha, há uma pirâmide normativa. A norma hierarquicamente inferior, ela vai beber a sua validade na norma hierarquicamente superior. É isso que permite, por exemplo, fazer controle de legalidade de um ato administrativo. Eu, hoje, sou gestor da faculdade. O que eu posso fazer? Ora, eu tenho que respeitar as regulamentações da faculdade, da universidade, eu tenho que respeitar os decretos do Ministério, eu tenho que respeitar a lei de diretrizes e bases da educação, eu tenho que respeitar a Constituição. Vocês estão vendo que eu estou saindo do nível mais baixo, que é um ato administrativo que eu pratico, e indo para níveis superiores, né? Então ele diz, o fundamento de validade de uma norma jurídica é uma outra norma jurídica, a norma hierarquicamente superior. Então, uma norma vai beber a sua validade na norma hierarquicamente superior. É por isso que a gente consegue fazer controle de legalidade, é por isso que a gente consegue fazer controle de constitucionalidade, né? Uma norma que está abaixo da Constituição, ela deve respeitar a Constituição, tanto formalmente quanto... Alô? Pessoal? Oi, professor, estamos escutando. Estamos ouvindo. Uma norma, né, hierarquicamente inferior deve respeitar a norma hierarquicamente superior. Uma lei deve respeitar a Constituição, tanto do ponto de vista formal, né, o procedimento dela ter sido feita, quanto do ponto de vista material. Eu gosto de dizer, por exemplo, aos meus alunos, se o município de Curitiba criar uma norma implementando reforma agrária dentro do município, ora, do ponto de vista material, essa norma respeita a Constituição. Do ponto de vista formal, ela não respeita, porque não é competência dos municípios realizar a reforma agrária, é competência da União. Tá claro isso, pessoal? Né? Agora, uma norma que discrimine os filhos, que diga, olha, uma coisa é filho havido dentro do casamento, outra coisa é filho havido fora do casamento. Ainda que, né, siga exatamente os ritos, seja constitucionalmente formal, ela contraria materialmente a Constituição. Então, uma norma hierarquicamente inferior deve respeitar as normas hierarquicamente superiores. É a ideia da pirâmide normativa do Kelsen. Qual é a armadilha? Onde cai o Kelsen? Como ele estava preocupado em pôr um ponto final, ele, ao desenhar a pirâmide normativa dele, ele coloca no topo o que da pirâmide? O que ele coloca no topo da pirâmide? Ele coloca a tal da norma fundamental. E a norma fundamental, para ele, para o Kelsen, não é uma norma escrita. É uma norma não escrita. É um pressuposto. É uma norma hipotética, não sei se vocês estão entendendo. Né? Assim, no final das contas, ele desabafa no final da vida dele, dizendo, olha, isso é uma ficção, eu coloquei essa norma fundamental, não dá nem para chamar de norma jurídica fundamental, não dá para chamar de norma jurídica, porque não é propriamente uma norma jurídica, é uma norma fundamental. Todo ordenamento jurídico tem a sua norma fundamental. Ah, é a Constituição, professor? Não, não é a Constituição, porque é uma norma pressuposta, ele pressupõe essa norma.
Qual que é o problema disso? O problema é que, no final das contas, ele cai na grande armadilha. Essa norma, que é uma norma pressuposta, que é uma norma não escrita, que todo ordenamento jurídico tem, no final das contas, essa última norma, né, que é essa norma fundamental, que dá validade para todo ordenamento, cheira o quê, moçada? Cheira justnaturalismo, ou não? Ou, pelo menos, cheira metafísica. E aí é uma armadilha que ele cai. É essa armadilha que, por exemplo, o Hart não cai do conceito de direito. Que diz o Hart? Meu mestre caiu numa armadilha, meu mestre. Caiu numa armadilha de querer ir atrás desse fundamento último. Ele mesmo, que criticava essa ideia de fundamento último, foi atrás disso. Né? E aí ele sofreu crítica de tudo quanto é lado. Por isso que o Hart vai dizer, é direito aquilo que cada sociedade diz que é direito. Não interessa se tem um fundamento último ou não. Né? Cada sistema jurídico é fruto de determinados valores, determinadas culturas, mas é direito aquilo que determinada comunidade entende como direito e ponto final. Se quer colocar um fundamento último, pode pôr, mas o direito positivo deles é aquilo que está lá positivado e acabou. Eu não vou atrás desse fundamento último, no final das contas, como o Kelsen foi, porque eu não quero cair nessa armadilha. Exatamente isso, o César colocou muito bem, né, que o Mário Lozano chama exatamente essa norma fundamental de cavalo de Troia, de Kelsen. É exatamente o cavalo de Troia. É onde, dentro do cavalo de Troia ali, né, vocês sabem exatamente ali a ideia, a história do cavalo de Troia, vem alguma coisa dentro, e vem uma coisa destrutiva dentro, e veio o quê? Veio, né, pelo menos um cheirão de metafísica aí. Por isso que, no final das contas, ele chega a dizer, olha, me esqueçam isso, tal. Agora, quando ele vai tentar explicar o que é essa norma fundamental, ele comete um outro problema aqui, ó. Quando ele vai tentar explicar, e ele, no Teoria Pura do Direito, ele tenta explicar essa norma fundamental. Olha como ele tenta explicar essa norma fundamental. Ele diz assim, ó, imagine vocês, ele está pensando na Revolução Francesa, tá? Se coloquem lá, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Imagine vocês um sistema monárquico, não republicano, monárquico. Em que o monarca é a autoridade suprema ali. Aí vocês imaginem que esse sistema monárquico funciona dentro daquela sociedade, portanto, esse sistema monárquico tem uma norma hipotética fundamental, essa norma fundamental que justifica todo o sistema monárquico. Aí você tem um grupo de pessoas que se revolta e tenta derrubar esse sistema monárquico. E talvez tenha sucesso nessa revolta. E aí derruba esse sistema monárquico. Institui um sistema republicano, um governo republicano. E as pessoas desse país, que antes respeitavam aquelas normas daquele sistema monárquico, começam agora a respeitar o sistema republicano. Nesse momento, diz o Kelsen, nesse momento você tem a passagem de uma norma fundamental monárquica por uma norma fundamental republicana. Ora, moçada, aqui, nesse momento, ele cai numa outra armadilha. Para explicar a norma fundamental, ele está colocando o direito não no plano do dever ser. Ele está colocando o direito aonde? No plano do ser. Diz o Mário Lozano, nenhum problema em fazer isso, se você não fizesse uma separação radical entre o plano do ser e o plano do dever ser. Se você entender que o plano do dever ser é influenciado pelo plano do ser e o plano do ser também tem influência do plano do dever ser, que essa separação não é tão radical, nenhum problema em cometer essa impropriedade. O problema é que o Kelsen adota essa separação radical entre o plano do ser e do dever ser. E quando ele vai tentar explicar o fundamento último do próprio direito, ele não está trabalhando no plano do dever ser, ele está trabalhando no plano do ser. Há uma contradição aqui. Perguntaram aqui, o Rodrigo está me perguntando, portanto, né, essa norma fundamental poderia ser concebida como uma norma moral positivada? Não, ela não é positivada. Isso é importante ser dito. Ela pode ser compreendida como, digamos, uma norma cultural, uma grande norma moral, mas ela não é positivada, né? Você não faz controle de constitucionalidade da própria Constituição, por exemplo, aqui no Brasil. Por quê? Porque você não pode chegar e falar o seguinte, olha, a nossa Constituição viola a nossa norma fundamental. Não, a Constituição, você faz controle de constitucionalidade e emenda constitucional.
mas você não faz controle de constitucionalidade aqui no Brasil, em muitos sistemas, né, em face da Constituição original. Você não faz esse controle, porque não tem como, você não controla a fundamentalidade de uma norma constitucional. Ah, mas não é essa norma fundamental que dá origem a todo o sistema? Na cabeça do Kelsen, sim, é a justificativa que ele traz, né, para ter um ponto final. Mas essa justificativa traz um grande problema para ele, que é essa norma que, no final das contas, não existe. Alguns autores dizem, olha, no final das contas, essa norma fundamental é o poder instituinte, é o poder constituinte, é o poder que constitui uma nova Assembleia, é o poder que constitui, né, aqueles que vão inaugurar um novo ordenamento jurídico, né? É o soberano, alguns diriam, né? Aí depende, tem várias interpretações, mas o próprio Kelsen evita de dar essas interpretações ou dar esses conceitos. Ele diz, olha, de novo, é uma norma hipotética apenas, não é nenhuma norma jurídica, nem posso chamar essa norma de norma jurídica. No roteiro que eu mandei para vocês ali, eu cometi uma pequena impropriedade ali, eu coloquei até, norma jurídica fundamental, é para vocês riscarem o jurídica, porque é só norma fundamental. Por que não é norma jurídica? Porque ela não é propriamente uma norma jurídica, tem um equívoco ali, né, que é o trabalho que eu faço daí com os meus alunos quando eu uso esse roteiro, que eu digo, olha, risque esse jurídica aqui, porque não é o jurídica. Então, depois, quando vocês receberem o roteiro, vocês riscam lá o jurídica e dizem que fui eu que pedi para vocês riscarem o jurídica. Norma fundamental apenas. Certo? Vocês têm mais uns 5, 10 minutinhos aqui para eu dar mais uma ideia interessante para vocês? Olha que legal agora o que eu vou dizer para vocês. Uma parte da teoria da interpretação do Kelsen, que está já nos primeiros capítulos, no primeiro e segundo capítulo, e aí tem um último capítulo, que é sobre a teoria da interpretação, que é espetacular do Kelsen. Que diz o Kelsen, né? O Kelsen vai dizer assim, você tem uma pirâmide normativa. Você tem uma pirâmide normativa. Você não tem propriamente o quê? Você não tem um cubo normativo, você não tem um cilindro normativo, você não tem um quadrado normativo, um retângulo normativo, não, você tem uma pirâmide normativa, né? Vou colocar aqui para vocês, eu não sei desenhar uma pirâmide, então eu vou fazer um triângulo aqui, né? Então tá aqui, vocês estão me vendo ou não? Então, olha aqui, essa norma aqui que está na base, ela tem que respeitar as normas hierarquicamente superiores, até chegar na tal da norma fundamental aqui na ponta da pirâmide. Essa norma fundamental é uma norma não escrita, é um pressuposto. Na concepção do Kelsen, a nossa Constituição estaria aqui, ela estaria abaixo da norma fundamental. Mas essa norma fundamental não é propriamente uma norma jurídica. Tudo bem até aqui, moçada? Tá. Por que é uma pirâmide normativa e não é um cilindro normativo? Por que não é um cilindro normativo? Como assim, professor? Isso aqui, Por que não são camadas normativas? Por que é uma pirâmide? Vejam, pessoal, atenção, é exatamente isso, as normas mais altas impõem molduras. O que tem embaixo, não sei se vocês estão vendo, é sempre um pouco mais do que está em cima. O que tem embaixo é sempre um pouco mais do que está em cima. A Constituição, nós temos na Constituição um capítulo sobre educação, na Constituição. Eu, como gestor dentro da faculdade, preciso respeitar ou não preciso respeitar a Constituição? Vocês vão dizer, claro que sim, professor. Mas abaixo da Constituição vem o que abaixo da Constituição? Vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Abaixo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação vem inúmeros outros decretos, atos normativos. Aí abaixo de tudo isso, nós temos as nossas normas internas da faculdade. Da universidade, da faculdade. O que eu, como gestor, tenho que fazer? Eu tenho que observar tudo isso. No momento que eu dou uma decisão na faculdade, no momento que eu abro um processo no SEI, no momento que eu dou um despacho dentro da faculdade, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que respeitar todos os decretos, todos os instrumentos normativos infralegais, mas que estão acima do meu ato. Meu ato está na base. Em cima, o que eu tenho que respeitar? Tenho que respeitar as leis, as normas, tenho que respeitar especialmente a lei de diretrizes e bases da educação. E no final das contas, o que eu tenho que respeitar também? Tenho que respeitar a Constituição. Mas o que está na Constituição não é tudo que está aqui na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem que fazer é respeitar a Constituição. Mas o legislador coloca sempre um pouquinho a mais. Vocês estão entendendo ou não? Tá claro isso ou não? Moçada, eu pergunto para vocês. As nossas normas internas da Faculdade de Direito podem até ser parecidas com as normas internas da Faculdade de Direito da UFSC, mas são diferentes. Podem ser diferentes? Claro que podem ser diferentes, sem problema nenhum. Mas ambas devem respeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ambas devem respeitar a Constituição. Não é isso? A Constituição não diz que vocês passam tirando 70% da média. A Constituição não regulamenta o currículo de vocês, a Constituição. Isso é regulamentado aonde? É regulamentado nas normas abaixo. E é por isso que o Kelsen diz, guardem isso, moçada, isso aqui é fundamental. Olha aqui, ó, o que tem embaixo é sempre um pouco mais do que o que tem em cima. Olha aqui, ó, o que tem embaixo é sempre um pouquinho mais do que o que tem em cima. É por isso que o processo de aplicação da norma hierarquicamente superior é um processo de respeito à norma hierarquicamente superior, mas também é um processo de criação da norma. Eu, quando pratico um ato administrativo, eu respeito ou devo respeitar as normas hierarquicamente superiores, mas eu também estou criando a norma do caso concreto. Um juiz de direito, olha a porta de abertura que o Kelsen está dando aqui. Um juiz de direito, quando ele aplica o direito, ele também está criando o direito. Para o Kelsen, o ato de aplicar o direito também é um ato de criação do direito. Quando o juiz decide o caso concreto, ele cria o direito do caso concreto, ele cria a norma. Só que atenção, ele não cria como ele bem entender. Ele não decide conforme a cabeça dele. Ele tem que o quê? Ele deve respeitar as normas hierarquicamente superiores. Acusar o Kelsen de ser decisionista é um equívoco, porque o decisionismo, ele ignora as normas hierarquicamente superiores, decide como bem entende o arbitrário. O juiz arbitrário, ele decide fora da moldura. Para o Kelsen, as normas hierarquicamente superiores servem como uma moldura, que você tem que pegar essa moldura e encaixar no caso concreto. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Por exemplo, a Faculdade de Direito pode debater um currículo, ele tem que cumprir 3.700 horas, que é o que exige o MEC. Mas a gente pode colocar 3.900, como tem o currículo de vocês, a gente pode colocar mais, 4.000, 4.100. Nós podemos, talvez, escolher mais algumas disciplinas, outras disciplinas. Essas são deliberações que a gente pode fazer. Só que a gente tem que respeitar o que? As normas hierarquicamente superiores. O que eu não posso fazer, porque eu estou fora da moldura, é dizer agora para vocês assim, o curso de vocês de Direito vai ter 2.000 horas apenas. E não as 3.700. Eu não estou respeitando as normas hierarquicamente superiores. Mas eu posso, se eu quiser... Eu, não estou dizendo eu, né? A Faculdade de Direito toda, discutir e criar uma regra diferente. Hoje o currículo de vocês tem 3.920 horas. Pode vir a ter 4.000, pode reduzir para 3.800. Enfim, são exemplos que eu estou dando para vocês. Portanto, para o Kelsen, o ato de aplicação do direito, seja por um administrador, seja por um juiz, o ato de aplicação é também um ato de criação do direito. Mas não é um ato arbitrário de criação do direito. É um ato em que, seja o administrador, seja o juiz, deve necessariamente observar as normas hierarquicamente superiores, sob pena de cometer ilegalidade, sob pena de violar a Constituição.
Tá claro isso ou não? Bom, moçada, eu fico por aqui, tiro algumas dúvidas, eu quero só fazer uma síntese para vocês aqui, porque eu gosto de fazer essas sínteses, né? Qual que é o objetivo do Teoria Pura do Direito? O objetivo do Teoria Pura do Direito é criar uma ciência do direito própria, né? Criar uma ciência do direito despida de todos os elementos que lhe são estranhos. Por isso, teoria pura do direito, não direito puro, teoria pura do direito. Qual que é o ponto de partida do Kelsen? Ele parte daquela separação entre o plano do ser e o plano do dever ser. Ele vai dizer que o direito o discurso jurídico é um discurso prescritivo, não é um discurso descritivo. Se é um discurso prescritivo, não use ferramentas da sociologia, da história, da ciência política, da psicologia, que são ferramentas do ser, não são ferramentas do dever ser. A história descreve, a psicologia descreve, a ciência política descreve numa perspectiva positivista. Já o direito, ele prescreve, ele está no plano do dever ser. Vamos, então, trabalhar com o nosso objeto direitinho aqui, ó. Essa bolinha aqui, esse campinho é nosso, essa bolinha é nossa aqui. Por isso que o Kelsen também seduz tanta gente, né? Porque para nós, juristas, a gente adora dizer que, né, o direito é coisa nossa, que o direito é coisa de jurista, não é coisa de sociólogo, de ninguém, né, de cientista político, de economista, não, o direito é coisa de jurista, né, e o Kelsen, nesse ponto, cai como uma luva a ideia de que, né, o que é o direito, portanto, o direito é um conjunto de normas e normas jurídicas, né, e o que nós, como juristas, devemos fazer. E aí, né, o objeto do Teoria Pura do Direito. Nós devemos conhecer esse mundo de normas e saber aplicar esse mundo de normas. O Kelsen também procura, no final das contas, abater um grande inimigo, que é o justnaturalismo, né? Ele diz, olha, uma coisa é direito, outra coisa é moral, a moral existe dentro da sociedade, mas o direito é direito positivo, não há nenhum outro critério acima do direito positivo, só é direito, esse conjunto de normas que foi positivado, né? Portanto, é direito, só direito positivo. O grande inimigo a ser abatido pela Teoria Pura do Direito é, né, o justnaturalismo. Mas aí surge a pergunta, bom, afinal, qual é o fundamento, então, do direito? Ele adota uma visão bastante relativista, né, não universalista acerca do que é, no final das contas, o direito. E aí, nesse sentido, ele vai dizer, olha, o fundamento último do direito é o próprio direito. É o cachorro correndo atrás do rabo, não sei se vocês já escutaram essa expressão, né? O fundamento do direito é o próprio direito. Por quê? Porque o fundamento de uma norma jurídica é uma outra norma jurídica hierarquicamente superior. E assim sucessivamente, até chegar, talvez numa das grandes armadilhas, ou o cavalo de Troia, como o Lozano colocou aqui, um dos colegas me lembrou, né? Que é o grande cavalo de Troia aí, que é a norma fundamental. Falei um pouquinho também da teoria da interpretação, disse que aquele que interpreta e aplica o direito no caso concreto, no final das contas, está criando o direito também, mas não de forma arbitrária, aleatória. Ele tem uma margem, né, de arbitrariedade aí, mas ele tem que respeitar as normas hierarquicamente superiores, tá certo? Bom, moçada, uma horinha aqui das 3, acho que fiquei no meu tempo regulamentar. Fico aí para debater com vocês, para tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer qualquer colocação, estou inteiramente à disposição de vocês. Professor, eu tenho uma dúvida, mas acho que tem uma dúvida no chat que foi feita antes. Tá, eu vou colocar as duas aqui, ó. Professor, no fim das contas, para Kelsen, o direito está no âmbito do dever ser, ao contrário da sociologia, certo? Porém, como ele ainda pode ser considerado um realista? Não, veja, ele é realista por quê? Ele é realista no âmbito do direito porque ele trabalha só com o direito positivo. Eu entendi a dúvida e uma certa contradição. Ele diz o seguinte, bom, o Kelsen parte da ideia do plano do ser e do dever ser. Ele diz que o direito está dentro do plano do dever ser. Por que ele diz que o direito está dentro do plano do dever ser? Porque o direito ele traz um discurso prescritivo, ele prescreve condutas, não mate. Se o sujeito vai matar ou não é outra história, tá? Então, ele prescreve condutas. Então, nesse sentido, o direito, ele não pode ser lido das relações sociais. Né? O que é feito, o que não é feito das relações sociais é uma outra história. Né? O direito, ele prescreve condutas e não descreve condutas. Perfeito. Então, ele está no plano prescritivo. Ele está no plano do dever ser. Mas o que é direito? O direito é direito posto, direito positivo. Então, nesse sentido,
nesse sentido ele é um realista, é direito àquilo que foi posto, que foi estabelecido. E aí, nesse sentido, o Kelsen não está preocupado em fazer um juízo de valor acerca do direito, ele não está preocupado em dizer o que o direito deveria ser. O direito, ele não está preocupado em dizer o que o direito deveria ser, ele está preocupado em dizer o que o direito é. Não esqueçam daquele meu professor de tributário, que entrava em aula e não queria fazer nenhum juízo de valor acerca daquele conteúdo que ele estava dando para a gente. Ele só tinha a pretensão de descrever aquele conteúdo que era o direito positivo. Se aquilo era justo ou injusto, isso é outra história. Se aquilo era o que devia acontecer, é outra história. Então, ele dizia assim, ó, imposto sobre as grandes fortunas, está previsto na Constituição, não foi regulamentado e pelo fato de não ter sido regulamentado, ele não é aplicado na sociedade brasileira. Aí levantava alguém. Professor, isso é uma injustiça completa. Professor, isso é um absurdo. Como é que o imposto sobre as grandes fortunas não foi implementado ainda? Olha, eu estava na década de 90 falando isso. Até hoje esse imposto sobre as grandes fortunas não foi implementado. Quem vos fala, só nesse comentário que eu acabei de fazer aqui, mostra qual é a minha posição acerca disso. Uma posição crítica, uma posição de achar que é um absurdo mesmo o imposto sobre as grandes fortunas não ter sido regulamentado. Alguém aqui pode dizer, mas se o imposto sobre as grandes fortunas for regulamentado, o grande capital brasileiro vai fugir do país. Eu não quero discutir isso aqui com vocês. O que eu quero mostrar só é que para aquele professor não interessava fazer um juízo de valor sobre o direito. Interessava apenas descrever o direito e dizer, olha, existe a previsão constitucional, mas esse imposto não foi aplicado ainda porque não foi regulamentado, ponto. Se isso é justo ou injusto, vocês discutem daqui, da porta da sala para fora, né? Então, de novo, não que o Kelsen não entendesse que fazer o juízo de valor crítico não fosse importante, ele entendia que isso era importante, mas ele só entendia que isso não era papel do jurista, vocês estão entendendo? Sai da Santos Andrade e vai lá para a reitoria. Sai do Ciências Sociais Aplicadas, vai lá para as Ciências Humanas. É um pouco isso que ele dizia. A pergunta do César, eu queria perguntar, talvez, daí você responde junto também, o que o professor acha. Pergunta de quem? Do César? As normas mais altas? Desculpa, não escutei? Ele colocou uma pergunta no chat, mas eu acho que eu poderia perguntar, assim, talvez o professor consiga responder junto. Melhor, pode falar, Pedro. Queria agradecer pela fala do professor, é muito instrutiva. Também agradecer a iniciativa do grupo, não conhecia, fiquei muito feliz. Sou mestrando aqui do programa. Mas a minha pergunta é mais cartográfica, não, de localização, assim, no sentido de que estabelecer relação entre alguns autores, que eu vejo a relação, mas eu não consigo linkar. Como, por exemplo, a data de publicação do Tractatus do Wittgenstein é 1921. 34 é Teoria Pura do Direito, do Kelsen, e em 54 o Tratado do Ponce de Miranda, o Tratado de Direito Privado. Quando eu leio esses três autores, eu percebo nítida relação, no sentido que o Wittgenstein separa, no primeiro aforismo já, o que é o mundo para ele, que é a totalidade dos fatos. Ponce de Miranda, mesma coisa. O mundo é a totalidade dos fatos, o mundo jurídico é a totalidade dos fatos jurídicos. E Kelsen, com a sua separação entre ser e dever ser, também percebo que eles estão vinculados dessa maneira. Mas, além disso, eu queria que o professor comentasse um pouco dessa relação histórica entre os três autores e de qual corrente eles participam, como eles se diferenciam até, e que efeitos tem no direito brasileiro o positivismo do Kelsen. Bom, vamos lá, né? Eu não sou um especialista em nenhum desses três autores, tá, Pedro? Então, essa relação que você me pede, eu não consigo fazer, eu não sei fazer essa relação com a profundidade, talvez, que a tua pergunta merecesse. O que eu posso lhe afirmar com toda certeza é que essa relação que você fez entre esses três autores é uma relação bastante possível. Se você fizer a leitura do Teoria Pura do Direito, aliás, se vocês fizerem a leitura dos 2 primeiros capítulos, não precisa nem do segundo capítulo, só do primeiro capítulo,
toda a teoria dos fatos jurídicos do Pontes de Miranda está ali, a base está exatamente ali também na teoria pura do Kelsen, né? É só vocês realizarem a leitura ali, e é nesse sentido que o Pontes de Miranda vai dizer, olha, o que é um fato jurídico, né? Um fato importante, relevante para o direito, é um fato social regulamentado por uma norma jurídica. Um fato social por si só não cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Você precisa ter um fato que incide numa norma. Por que é tão importante para os tributaristas estudar Kelsen e a teoria dos fatos jurídicos do Pontes de Miranda, né? Por exemplo, porque a base do sistema tributário está aí, né? Você tem que ter, necessariamente, para você ter uma relação jurídica tributária, você tem que ter um fato social, que eles chamam geralmente de fato gerador, que incide numa hipótese de incidência, que é a norma, no final das contas, ou é a moldura estabelecida, né, pela norma, que cria que dá origem à relação jurídica, né? Isso tudo, obviamente, Pedro, você encontra no Teoria Pura do Direito, né? E a mesma coisa, né, dentro de uma filosofia uma filosofia que foi citada, né, também a ideia de que o mundo é aquilo que é possível ser descrito, né? Então, tem tudo a ver, obviamente, com esses dois grandes autores, mas eu não teria capacidade, peço desculpas para vocês, né, de fazer um aprofundamento em relação a essa questão. Acho que vocês poderiam conversar com um grande especialista aí, que é o professor René, que foi aluno do mestrado, e depois eu posso passar a indicação para o Miguel, para o Vitor, eventualmente até o professor César Serbena possa fazer essa relação, porque também é um filósofo, a professora Kátia Kozik também talvez possa fazer, né? Como eu lhes disse, a minha aproximação é muito mais a partir da história do que a partir da filosofia, mas eu sou um leitor do Pontes de Miranda, tá? Até pela minha formação em Direito Civil também, não sei se vocês sabiam, não na faculdade, mas eu sou professor há 20 anos de Direito Civil, né? Eu dou aula de Direito Civil, tenho aqui, se vocês pegarem ali em cima, ó, vou dar uma demitida aqui, ó. Estão vendo ali, ó? Lá em cima, hein? Acima de todo mundo ali, o Pontes de Miranda, né? O Rodrigo Xavier Leonardo que ficou feliz quando eu mostrei a minha biblioteca para ele, falou, você deixou o Pontes de Miranda lá em cima. Eu falei, porque eu uso menos ele, Rodrigo. Deixando a brincadeira de lado, né? Eu também sou um leitor de Pontes de Miranda e reconheço o Pontes de Miranda está no topo da pirâmide. Não, moçada. Né? Aqui no meu escritório, no topo da pirâmide, está o professor Espanha. Né? O professor Espanha é um dos que está no topo da pirâmide aqui na minha biblioteca. Né? O Pontes de Miranda é um dos grandes autores, né? Uma obra espetacular. Eu arrisco dizer que se ele não fosse brasileiro, talvez ele fosse se a obra do Pontes de Miranda tivesse sido escrita e publicada na Alemanha, com toda certeza ele ia ser um jurista não só conhecido no Brasil, ele é obviamente conhecido em muitos outros países, mas ele seria ele seria um Kelsen, ele seria um grande jurista desses aí o Hering do século XIX, né, no século XX, com toda certeza. A obra dele é, de fato, espetacular, muito rica. Obviamente, de novo, moçada, né, quando a gente lê muito um autor, a gente tende a ter esse autor como se fosse um herói, né? Não façam essa leitura, né? Leiam sempre com lentes críticas, assim, como alguém que está, né, contribuindo, ainda mais pessoas que publicaram em um determinado momento, né, e que tem ali as suas preocupações naquele momento. Obrigado, professor. Obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu só vou ver aqui no chat, porque, se eu não me engano, tem uma pergunta da Júlia. Aqui, a Júlia Souza. Ela pergunta, para o Kelsen, assim, dizer que a sociedade X não tem direito ou não segue as normas do direito e que isso deveria mudar é uma afirmação ideológica? Não. Ele vai dizer o seguinte só, não é que é assim. Ele vai dizer... desculpa, ele vai dizer assim, ó, não é uma preocupação de um jurista, é uma preocupação de um cidadão, é a preocupação de um político,
é uma preocupação de alguém que tem uma visão ideológica, cultural, diferente desse direito posto. Mas não é você, como jurista, que tem que se preocupar com isso. Né? Ah, mas o jurista não tem que se preocupar com isso? Não, pode até querer se preocupar com isso, mas daí não está atuando como jurista. Perfeito. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma. Eduardo? Boa tarde, professor Eva. Fenomenal a sua didática e seu conhecimento. Né? Agradeço o Miguel também por estar organizando. Enfim, eu fiquei pensando, durante a sua fala, e sempre a ideia do debate do Schmitt com o Kelsen, né? E a ideia, o momento que o Kelsen ele delimita, o Thiago Hansen chamava quando dava aula para a gente, era a navalha metodológica ali da norma hipotética fundamental, não é um ponto de encontro entre o Schmitt, não pode ser interpretado como um ponto de encontro, o Schmitt e o Kelsen, como se o Kelsen abrisse espaço, não, aqui está permitido exceção, ou aqui, eu não sei, eu fiquei provocado por isso, o que você comentaria sobre? O que eu posso dizer sobre isso, tá, Eduardo, que eu também não sou um expert em Schmitt, né, apesar de gostar de ler o Schmitt e a palavra é complicada, admirar, né, não é isso, é gostar de uma parte do que ele pensou também, obviamente situando ele aonde ele colocou. Aonde que dá para colocar essa relação que você acabou de fazer? Sim, quando o Kelsen, por exemplo, vai explicar, no final das contas, a norma hipotética fundamental, há um ponto de contato aí, né, porque aí o Kelsen vai dizer, aqueles autores que entendem, no final das contas, que um novo ordenamento jurídico é instituído, no final das contas, por uma grande vontade política, aí seria o soberano, nesse ponto, o contato é contato direto com o Carl Schmitt, né? Agora, veja, o Carl Schmitt estabelece a ideia de que o soberano ali, ele tem esse poder normativo muito mais, digamos, evidente do que o suposto poder normativo jurídico da norma hipotética fundamental. Né? Agora, essa ideia de, sim, que é o soberano, no final das contas, que institui o ordenamento jurídico e dá a última palavra e que estabelece o fundamento último de validade, nesse sentido é possível fazer essas relações. Né? Mas atenção, de novo, o Kelsen, ele nunca falou isso com essas palavras, que a norma hipotética fundamental é, no final das contas, o ato último do soberano. Né, ele não diz isso, são pessoas que interpretam isso dessa maneira, né, são leituras que são dadas pelo Kelsen. O que ele diz é que essa norma fundamental é uma norma hipotética mesmo, é um ponto final da teoria dele, é uma norma que nem é uma norma jurídica, né, que, portanto, ela não traria, no final das contas, nenhum conteúdo jurídico, nenhum conteúdo normativo, objetivo que as pessoas devem observar, é simplesmente o ponto final da minha teoria, né, o que diria Kelsen. Por isso que, no final das contas, no final da vida dele, ele disse, é uma ficção. Legal a tua pergunta. Beleza. Professor, Pode falar. Estou escutando, João. Tem uma dúvida que eu até coloquei ali no chat antes. Na verdade, uma dúvida sobre a questão da eficácia da norma jurídica, né? O Kelsen é um defensor ferrenho, assim, do positivismo, do direito positivo como um todo. Então ele está muito vinculado a essa noção de validade, né? Mas Sim. como ele compreende a questão da eficácia social da norma, no sentido de que, mesmo sendo válida, vigente a norma, ela pode não ser seguida por todos, sabe? Eu lembro que no primeiro ano, quando o professor falava sobre o Grossi, o professor mencionou, como exemplo do Brasil, a lei seca, né? Que é uma lei válida, vigente, produz efeitos jurídicos, mas que na prática as pessoas costumam não seguir, né? Queria ouvir a sua opinião sobre a visão do Kelsen, talvez uma leitura kelseniana. Aí, novamente agradeço aí pelo debate, foi muito bom. Obrigado, professor. Sim. O Kelsen está mais preocupado não propriamente com uma eficácia social da norma, ele está preocupado com a eficácia no sentido de a possibilidade de uma norma produzir os seus efeitos.
Ele chega a dizer que uma norma que não tenha consequência, que não tenha propriamente uma sanção, seria uma norma imperfeita, mas ele não está propriamente preocupado, no teoria pura do direito, em verificar se uma norma pega ou não pega. Ele não está preocupado em verificar se uma norma ela tem essa eficácia social, essa pegada social, né? Isso não tá, digamos, não faz parte aí das preocupações principais do Kelsen. Não vai chegar dizendo assim, olha, como essa norma é uma norma que não pegou, é uma norma que, portanto, não tem eficácia social, eu desconsidero essa norma ou entendo que ela não é uma norma válida. Não, ele está preocupado com a ideia de eficácia no sentido de que uma norma tenha a possibilidade de exercer efeitos jurídicos dentro de uma sociedade, mas a análise dele é muito mais a partir da própria norma do que a partir da sociedade, né? Ele vai dizer, olha, isso, se uma norma, ela pegou ou não pegou, se ela é eficaz do ponto de vista social ou não, isso é uma preocupação, sim, do sociólogo do direito, da sociologia do direito, não é propriamente uma preocupação do jurista, né? É uma preocupação muito mais do cientista político e do sociólogo que trabalham com o direito do que propriamente uma preocupação do jurista. O que o jurista tem que mostrar é quais são as consequências jurídicas que estão previstas dentro da norma, caso ela não seja cumprida. Se essa norma é ou não é cumprida, isso não é propriamente uma preocupação central do jurista. Não sei se eu te respondi a pergunta, João. Creio que sim, professor. Só queria fazer talvez essa ponte mesmo, mas pelo visto talvez eu tenha que recorrer a outros autores, né, por exemplo, o Bobbio, o Norberto Bobbio, naquele livrinho Teoria Geral do Direito, ou no Teoria do Ordenamento também, né, embora a Teoria Geral seja a junção do Teoria da Norma Jurídica e a Teoria do Ordenamento, ele coloca lá, quando ele vai falar sobre as normas, desculpa, não é a Teoria do Ordenamento, a Teoria da Norma, mas está lá na Teoria Geral do Bobbio. Quando ele vai falar de uma norma jurídica, ele usa os 3 critérios de uma norma jurídica. Ele fala sobre o critério da existência, que no final das contas, ele usa assim, o critério da existência, que ele confunde com validade. Uma norma, ela existe porque ela é jurídica, se ela não for jurídica, ela não existe como norma jurídica. Ele usa o critério da justiça, e ele usa o critério da eficácia, e quando ele fala de eficácia, ele está muito mais preocupado com a ideia de eficácia social, né? Aí já é o Bobbio dando um passo à frente do mestre dele aí, do Kelsen, nesse sentido de estar preocupado tanto com a questão da justiça de uma norma, como com a validade dela, como com a eficácia, não só com a eficácia jurídica propriamente dita, mas com a eficácia social dela, tá? Então, professor, tem mais algumas perguntas aqui no chat, vou lê-las bem rapidinho. Tem 2 que ficaram por fazer. A do Lucas Calisto professor, o que muda, se muda, na forma de interpretação jurídica do Kelsen e do Dworkin sobre o romance em cadeia? E ele agradece a exposição. E a outra pergunta seria do Henrique Farias. Professor, pelo fato de a norma fundamental não ser jurídica, ela não deixa de ser um objeto da ciência jurídica? Olha, eu não sei se eu entendi, depois você me pergunta de novo a segunda, tá? Eu vou dar um parâmetro ali da resposta do Lucas, né? Interpretação Kelsen versus Dworkin, né? O Dworkin, quando ele vai fazer essa interpretação, ele diz, ele coloca, eu vou colocar existem um oceano de diferenças entre Kelsen e Dworkin, tá? A começar por uma diferença básica, simplesinha, que eu posso dizer, o Kelsen, quando pensa o teoria pura do direito, ele está dentro de um sistema de civil law. Ainda que ele vá depois para os Estados Unidos, ele já tinha produzido o teoria pura do direito. O Dworkin está dentro de um sistema que é um sistema de common law, é uma outra análise, né? O Kelsen, ele defende uma espécie de uma ciência pura para o direito, uma teoria pura para o direito. O Dworkin não, o Dworkin ele começa dizendo que ele se coloca como um liberal, na melhor tradição liberal norte-americana. Ele diz, olha, então eu estou dentro de um parâmetro, ele não está defendendo uma teoria pura para o
direito ali, o Dworkin não, ele está defendendo uma teoria, uma interpretação do direito a partir de uma visão liberal norte-americana, de novo, né, do liberalismo lá do Dworkin, né, ele critica, portanto, ali o que ele chama de positivistas, né. Outra coisa, o Dworkin entende que na interpretação você deve chegar na interpretação correta, na interpretação verdadeira. Já o Kelsen já não. O Kelsen, vocês viram comigo ali, ele abre inúmeras possibilidades. Ele diz, olha, o mesmo caso, ele pode ter interpretações diferentes, sim. Um caso muito parecido, ou o mesmo caso, se você muda o juiz, você pode ter interpretações diferentes. Por quê? Porque o processo de aplicação do direito também é um processo criativo, constitutivo. Eu não sei se o Dworkin concorda com essa observação do Kelsen. Então, existem várias diferenças aí que podem ser feitas entre esses dois pensadores. Um livrinho muito legal, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, é um livrinho da professora Kátia Kozik, Levando a Justiça a Sério, né? E ali, no Levando a Justiça a Sério, né, não é levando os direitos a sério, ela faz um trocadilho aí com a obra do Dworkin, levando a justiça a sério, né, ela trabalha um pouquinho ali com a ideia do Dworkin, essa ideia de interpretação, pode ajudar vocês, tá? É um livrinho bem didático, bem legal. Eu, por exemplo, no mestrado, uso esse livro com os meus alunos, né, pelo menos antes da pandemia, porque agora, como a gente tem que indicar uma bibliografia digital, eu não quero violar direitos autorais da professora Kátia também, né? Então, é um livro que não tem e-book. A segunda pergunta, você poderia me repetir aqui, Vitor? Não sei se eu entendi a segunda pergunta. Com certeza, professor. O Henrique Farias, ele pede o seguinte: professor, pelo fato de a norma fundamental não ser jurídica, ela não deixa de ser um objeto da ciência jurídica, e daí embaixo ele acrescenta, que, para Kelsen, a ciência jurídica deve analisar apenas as normas jurídicas. Mas a norma fundamental, ao não ser jurídica, não se enquadra nesse estudo, certo? Isso é uma contradição kelseniana, é exatamente isso, você tem razão. A norma fundamental, por que o Kelsen, ele tem uma dificuldade até de descrever a norma fundamental, né? Mesmo quando ele vai tentar explicar a norma fundamental, ele acaba caindo lá nos exemplos, né? E quando ele cai nesses exemplos, ele acaba caindo na grande armadilha dele. É exatamente isso que você disse, Henrique. Como é uma norma que não é propriamente uma norma jurídica, ela não é, digamos assim, objeto da teoria pura do direito, no sentido de descrever o que é essa norma, quais são os elementos dessa norma, qual é o impacto dela dentro de um ordenamento jurídico. Não, ele coloca a norma fundamental pura e simplesmente como, né, o ponto final dessa ideia do ordenamento jurídico escalonado, como eu já disse para vocês, o ponto final dessa teoria. Mas, sim, não é uma norma jurídica, e ao não ser uma norma jurídica, em tese não seria objeto de preocupação dos juristas, essa norma. O que mais? Perfeito. Professor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta bem rapidinho. Na perspectiva kelseniana, seria mais adequado, ao invés de perguntar se o direito é justo, não seria mais adequado perguntar se o direito positivo, o direito posto, ele condiz com o ideal de justiça da sociedade? E se sim, não seria então uma positivação do ideal de justiça da sociedade em questão? Vamos lá, né? A preocupação, me deu um minuto aqui. Desculpa, pessoal, estava tendo uma bagunça aqui em casa. Se essa norma fundamental seria a positivação do ideal de justiça de uma sociedade, né? Veja, o Kelsen foge como do diabo da cruz da ideia de justiça, né? Ainda que ele tenha feito esse livrinho depois, que era para ser um anexo à teoria pura do direito, o problema da justiça, né? Ele entende que a justiça é uma preocupação ou um problema
fora da ciência, propriamente da ciência do direito, né? Então, nesse sentido, o que ele talvez dissesse para você, não, olha, o direito positivo é o direito positivo, né? O direito positivo não tem a ver com a justiça, até porque a justiça, como ele mesmo diz, é um ideal irracional. A justiça, cada um tem uma determinada concepção de justiça e a gente não deve se preocupar como jurista com a questão da justiça, você deve conhecer o direito. Se esse direito corresponde ou não com a tua ideia de justiça, isso é um problema teu. Se você acha que o direito que você tem é justo, ótimo, que bom para você, mas não é por conta de ser justo ou injusto que esse direito vai ser ou não vai ser aplicado. Aí eu tenho duas histórias para contar para vocês, se vocês me permitirem, tá, Vitor? Duas histórias que eu achei interessante para vocês refletirem, pode ser um mote aqui para a gente terminar um pouco essa nossa conversa. A primeira, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, quem foi meu aluno no primeiro ano, no passado, escutou essa historinha, que é uma historinha bobinha, mas eu gosto, às vezes, de falar umas bobagenzinhas aí para vocês sabem disso, quem foi meus alunos sabe que não há nada tão ruim que não possa piorar, ou seja, as bobagens vão aumentando aí ao longo das aulas, né? Mas, em 1995, primeiro ano de faculdade, no primeiro mês de faculdade, quem vai na faculdade? Aquele ministro que foi ministro, o Nelson Jobim, que foi ministro do Fernando Henrique, depois foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, depois se aposentou, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, enfim, foi ministro, acho que, enfim, o sujeito, né? Não foi ainda, acho que não sei se foi do Temer, acho que não, e nem do Bolsonaro. Mas o Nelson Jobim ia na faculdade. Ele, na época, era o ministro da Justiça. Meu Deus! A faculdade não tinha o que tem hoje, o prestígio que tem hoje, várias pessoas passando ali pela faculdade, né? A gente não tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal, com o professor Fachin, não tínhamos um professor honoris causa com o professor Paulo Grossi, ministro e presidente da Corte Constitucional Italiana, né? O segundo ou terceiro tribunal constitucional mais importante da Europa, enfim. Na época, a faculdade não tinha, pelo menos quando eu era aluno, primeiro ano, né? E o ministro da Justiça estava indo lá, o Nelson Jobim. Meu Deus do céu. Né? Meu Deus. E aí, eu, como calouro, primeiro mês de faculdade, compro um caderno novo, uma caneta nova, porque eu ia escutar ali o oráculo da Justiça, né? O ministro da Justiça. Sento na primeira carteira do Salão Nobre, os veteranos tentam me tirar dali, eu falo, daqui eu não saio nem a pau, eu cheguei às 8, mas o evento é às 10, não, eu estou aqui, eu quero escutar o Nelson Jobim, tal, calouro, né? Me deixam ali, tal. Nelson Jobim começa a palestra dele. Câmera de um lado, né? A Gazeta, na época, a Gazeta, que era um jornal grande na época, né? Um jornal de circulação, gravando ali no Salão Nobre, aquela coisa, um monte de gente em pé no Salão Nobre, era um evento. E eu ali, anotando tudo aquilo, né? O Nelson Jobim começa a dar a palestra dele. Vocês assistiram aquele filme, aquele filme Tropa de Elite, que o sujeito vai falar de estratégia, o instrutor lá, que ele começa estratégia. Foi a mesma coisa que o Nelson Jobim fez, só que com a palavra justiça. Ele começa dando o significado latino, começa a falar do grego, começa a falar dos pré-socráticos, ele fica, olha pessoal, ele passa por tudo quanto é autor que vocês possam imaginar, ele fica quase 1 hora dando mais de 50, 60 significados da palavra justiça. Obviamente, cada significado diferente do outro. Quando ninguém mais aguentava aquela palestra, estava um horror aquele troço, né? É o Tropa de Elite lá, o estratégia mesmo, né? Os caras dormindo ali, quase morrendo. Ele para e diz, vocês estão vendo o que eu estou dizendo aqui? Olha, Kelsen tem razão. Cada um tem uma concepção diferente de justiça. Cada um tem uma concepção diferente de justiça. Então, no final das contas, se justiça pode ser qualquer coisa, esse qualquer coisa é um nada. Ele conclui. É um nada. Porque se justiça pode ser tudo, o que pode ser tudo também não é nada. E termina a palestra.
Aí meia dúzia de pessoas dão aquela palma meio, porra, que troço. Eu imediatamente levanto a mão como calouro. Levanto a mão, né? Aí o pessoal do centro acadêmico, não, olha, não é para fazer pergunta para o ministro, tal. Daí o ministro olha para mim, né? É calouro, né? Calorinho, tipo aquela coisa, calouro é aquele bichinho bacana, né? É calorinho, tal, deixa ele falar, fala, né? Aí eu faço a pergunta. Ministro, o senhor aqui ficou 1 hora dando inúmeras definições de justiça para concluir que justiça é um nada? O senhor é ministro do nada? É isso? Aí o pessoal do centro acadêmico já interrompeu. Olha, o ministro vai responder depois em casa, não sei o quê, vai mandar e-mail. Eu nunca respondi essa resposta do Nelson Jobim. Encontrei ele um outro dia, uns anos atrás, mas aí ele também lembrava de mim, enfim, e também não me mandou essa resposta. A provocação que eu estou fazendo aqui, a primeira provocação com essa historinha é: sim, justiça pode ser talvez o ideal irracional. Sim, eu posso ter inúmeros significados da ideia de justiça. Mas eu não devo me preocupar com a questão da justiça? Fazendo um curso de direito? Hã? Eu não devo me preocupar, talvez, com teorias acerca da justiça? Eu não devo me preocupar com, talvez, um sentimento, no final das contas, de justiça que pode decorrer a partir de uma interpretação dos principais princípios e preceitos da Constituição? Não sei, eu estou provocando vocês. O que eu posso dizer como historiador para vocês é que ao longo de séculos, ao longo de milênios, o papel último do direito era fazer justiça. E foi exatamente no que a gente chama de modernidade que você tem, né, o descolamento da ideia de direito e a ideia de justiça. Durante todo o medievo, mesmo na antiguidade, mesmo no que a gente chama de direito romano, a ideia de direito sempre estava relacionada à justiça, ou, no final das contas, o objetivo último do direito era dar conta da justiça. Inúmeras concepções, mas esses conceitos sempre estavam juntos. É exatamente nos últimos 250, 300 anos que a gente começa a dizer uma coisa é direito, outra coisa bem diferente é justiça. É para vocês refletirem. Uma última historinha aqui, se vocês me permitirem ainda, para vocês refletirem um pouquinho. A gente está falando sobre positivismo, a gente está falando sobre Kelsen, a gente está falando sobre, né? Aqui atrás da minha biblioteca tem uma parte aqui que é a parte de literatura. Um autor que eu adoro, que eu gosto, autor difícil, no ponto de vista assim de pesada literatura, é o Primo Levi. Primo Levi. Primo Levi foi alguém que sobreviveu a Auschwitz. Né, ele foi preso, acho que em 44, e depois foi libertado pelos soviéticos em 45. Acho que é isso. Ele, portanto, passou, né, um tempo grande em Auschwitz e sobreviveu a Auschwitz. Ele tem um livro, é isso, Um Homem, que é o primeiro livro que ele escreveu. Isso é um homem, ou é isso um homem, não sei exatamente a tradução. É Questum Homo, acho que é a expressão italiana, e ele escreveu os relatos do que foi esse período dele em Auschwitz. Quem usa muito os relatos dele é o Agamben, né? Quem lê o Estado de Exceção sabe que o Agamben volta e meia cita o Primo Levi para trazer um pouquinho daquela realidade do que foi aquele período. O Primo Levi, ele conta, moçada, como é que ele foi preso. Ele, muito jovem, a idade de vocês, acho que tinha 17 para 18 anos, ou 18 anos, uma coisa assim, ele começa a fazer parte de, notem vocês, de um grupo de resistência antifascista na Itália. Né? E na primeira operação dele, que era uma operação de investigar alguma coisa, vigiar alguma coisa, ele já é preso. Ele diz até que ele foi muito incompetente como alguém que estava resistindo ao fascismo na Itália. A primeira missão dele, já prenderam ele. E aí deportaram ele para a Alemanha, e da Alemanha daí para Auschwitz. Aí o Primo Levi descreve quem é que estava com ele no vagão. Quem é que estava no vagão? Ele diz, olha, no vagão existiam judeus, como eu, que foram presos,
existiam soldados inimigos, homossexuais, ciganos, mas o que mais me chocou é que existiam algumas famílias ali de judeus que ali estavam porque se entregaram. E se entregaram por quê? Se entregaram porque queriam estar de acordo com o direito positivo da Itália daquele momento. Essa observação do Primo Levi é chocante, moçada. Primeira vez que eu li isso aqui foi de um impacto gigantesco. Eu não estou conseguindo, obviamente, dar a dimensão do que foi aquilo quando eu li aquilo. Veja, pessoas que se entregaram. Alguns de vocês podem pensar assim, mas ele não sabia que ia acontecer aquilo que aconteceu com ele. Verdade. As pessoas ali, as pessoas não sabiam. Existia uma ordem para que essas pessoas se entregassem. Talvez se elas tivessem a dimensão do que iria acontecer com a vida delas, com seus... Mas pessoas que ali estavam, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus pais, que se entregaram, né, para os fascistas italianos, que os deportaram para os nazistas, para que os nazistas colocassem as pessoas em campos de concentração, essas pessoas fossem exterminadas, porque queriam estar de acordo com o direito, com aquele direito positivo da época. Com isso, essa mensagem do Primo Levi casa um pouquinho com outro texto que eu li no meu primeiro ano de faculdade por indicação da professora Vera Caran, nossa ex-diretora, intitulado a Desobediência Civil como Pedra de Toque da Democracia, do Habermas. A gente nunca pode esquecer isso. Obviamente que no sistema democrático, especialmente, a gente observa o direito, tem que observar o direito, porque é direito positivo mesmo, né? Mas a gente nunca pode esquecer disso. A gente nunca pode adotar essa... E o próprio Kelsen, em alguma medida, fez isso também, ao fugir da Europa. Ao não querer se submeter àquele direito positivo. Não sei se vocês concordam com o meu raciocínio. Quando o direito é barbárie, quando o direito é autoritarismo, né, o Grossi diria, não é direito. O Kelsen diria, é direito. Nas duas situações, o Primo Levi talvez dissesse, resistam, né? Resistam. Beleza, moçada? Perfeito, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Miguel? Não? Não, eu não, tranquilo. Beleza, acho que encerramos aqui então. Queria agradecer pela sensacional exposição. Foi uma fala incrível, professor, muito boa, das que eu presenciei pelo EAD, de longe uma das melhores, e agradecer pela disposição em estar aqui conosco. Legal, muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço o convite de vocês aí, muito gentil as suas palavras, né? Obrigado aí, pessoal, pela paciência, pelas mensagens, muito obrigado. Fico feliz aí de ter sido convidado pelo Nefit. Vida longa, Nefit, vida longa. Tá bom? Amém. É isso aí, Um professor. abraço. Abraço, professor. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.